Bom, boa tarde a todos. Agora que a gente já deu uma esperada até 5h05, a gente vai iniciar a nossa primeira formação acadêmica. A formação de hoje vai ser ministrada por mim e pelo Levi. A gente tem aqui hoje também nossos membros externos da secretaria, então já foi enviado um e-mail para todos os membros externos com as duplas deles. E a gente vai apresentar hoje aqui na segunda parte a dinâmica de atualidades, que os membros externos não estarão participando, então vocês podem ficar tranquilos, apenas os membros de formação acadêmica vão participar. E a gente vai mostrar as duplas de quem não respondeu o formulário. Quem já respondeu o formulário são aquelas duplas e trios que a gente já combinou da última vez. E quem vai iniciar hoje nossa formação é o Levi, então eu vou passar a palavra para ele por enquanto. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Tá bom, então. Eu vou começar aqui a nossa formação. Hoje a ideia mesmo é só introduzir vocês um pouco sobre a temática, né? A gente vai só trazer, assim, a origem, conceito, estrutura, algumas diferenças, finalidades. A ideia vai ser trazer mesmo essa introdução e quando for a formação com a mestre Magna, ela vai aprofundar melhor, trazer mais dicas, locais de publicação, né? Em alguns momentos a gente vai também tentar trazer uma participação ativa com vocês, então, algum momento eu posso fazer alguma pergunta ou outra, se alguém puder responder, não precisa ligar a câmera, mas se puder ligar o microfone ou, quem sabe, mandar uma mensagem lá no chat também, vai ajudar. Aí, como a própria Gabriela falou, a gente vai apresentar a dinâmica de atualidades e tirar algumas outras dúvidas quanto ao gênero ou à dinâmica, né? E aí a gente inicia, de fato, essa formação sobre o ensaio acadêmico. E aí, primeiramente, eu queria fazer uma pergunta assim meio que aberta, mas quem puder responder, eu agradeço. O que seria um ensaio? Ou melhor, né, melhor perguntando, por que ensaio? Por que essa palavra ensaio para esse gênero acadêmico? Vocês acreditam que, por exemplo, essa ideia do ensaio tem alguma coisa relacionada com um ensaio de uma peça teatral, por exemplo, ou alguma coisa assim nesse sentido? Eu vou ler os comentários para você, Levi, ó. A Luana disse que acredita que seria um treinamento para um trabalho mais robusto. O Eduardo pensa que o ensaio seria a preparação de um trabalho maior. E a Esther confessa que não conhece o gênero ainda. A Ana Clara fala que é um texto mais enviesado, então um texto que precisa de um posicionamento de quem escreve. A Maria Eduarda também não conhece. A Ana Vitória, talvez uma crítica acerca de um tema, ela diz. A Maria Rodrigues, talvez algo que deixa mais aberto, uma maior experimentação. Ana Vitória fala também, de novo, do posicionamento do autor. A Lídia e a Isabela não conhecem. E o João também traz essa definição de algo prévio. A Stephanie fala algo mais teatral. Gostei do termo teatral, achei bem colocado. A Erika também, exposição de ideias com o tema. Obrigado, gente, por estarem participando. Eu também estou lendo aqui os comentários. E a gente está chegando aí no rumo. Você já tem um pouco da noção do que é o ensaio, né? E aí, para isso, eu quis trazer, assim, desde um conceito mais etimológico da palavra, para a gente poder entender o conceito em si do gênero textual. E aí a gente vai fazer uma etimologia da palavra como ela era antes até hoje em dia, e os significados que foram atribuídos a ela. Claro, é uma etimologia um pouco simplificada, mas que vai ajudar a gente aqui nesse contexto inicial. E aí a gente pega os termos tanto exegere quanto exagem, que são do latim, e a gente observa que naquele contexto, esse termo se relacionava a algo como pesar, examinar, ou pôr alguma coisa à prova. Ele era utilizado basicamente como um esboço de alguma grande coisa, como foi falado aqui por algumas pessoas no comentário, né, nos comentários. Quando a gente transporta para o termo em francês, o essai, e aí eu destaquei porque eu quero que vocês gravem muito bem tanto essa palavra, quanto a noção de que é em francês, quanto também o significado que ela vai atribuir, né? Quando a gente percebe essa ideia do ensaio, no termo como ensaio, a gente percebe que já tem uma noção de experiência. Experiência em dois sentidos. Tanto uma experiência prévia, ou seja,
como se fosse um esboço mesmo, tipo a prova, mas, sobretudo, uma experiência subjetiva. Então, aqui a gente vai começar a trabalhar com pontos de vista, a gente vai tentar começar a trabalhar com opiniões, e algo muito mais no literário também, né? Sentimentos, emoções, enfim. E aí, esse termo ensaio, que originou o termo ensaio que a gente conhece hoje na língua portuguesa, que vai trazer essa relação tanto com a experiência quanto com essa tentativa, né? E aí a gente chega num produto final, que é o significado da palavra. Quando a gente pesquisa ensaio em qualquer dicionário, a gente vai encontrar exatamente isso. Experimentação prévia destinada a verificar se algo serve ou não para um determinado fim. Então, é como se fosse mesmo um esboço. Quando a gente observa, por exemplo, na peça teatral, como eu havia falado, a peça final, ela é apresentada como a sua obra completa. Mas antes se tem esses ensaios, esse ato de ensaiar, que é esse ato de preparar, que é esse ato de observar se tem alguma falha, observar se tem algum aspecto, né? E transportando para o gênero acadêmico, para o gênero textual, a gente observa que essa ideia de experimentação, ela tem esses significados também. A ideia do ensaio, nesse sentido, vai ser muito mais trabalhar com uma mesma ideia, com o mesmo ponto de vista. Ou seja, a gente não vai tentar chegar aqui numa conclusão, numa determinada estrutura lógica. Não, pelo contrário, a gente vai trabalhar com uma experiência. E que experiência é essa? O nosso ponto de vista. Né? A gente aqui não vai tentar fazer, por exemplo, como num artigo científico, que a gente pega uma ideia principal, a gente tenta saber se essa ideia é refutável, se não é refutável. Não. Aqui a gente vai tão somente discutir essa experiência, essa ideia, esse ponto de vista. E é esse o conceito do gênero textual. É justamente um gênero que visa expor o ponto de vista crítico dos autores sobre determinado tema, sem a pretensão de esgotá-lo, ou seja, a gente não vai querer expor grandes coisas sobre esse tema, a gente não vai querer detalhar muito sobre esse tema, ou chegar a esse resultado, né, essa conclusão de saber se esse tema é um tema correto, é um tema incorreto, né? Eu acredito que ele, quando a gente trabalha a metodologia da pesquisa, quando a gente trabalha o trabalho científico em si, ele seria uma grande hipótese, né? Até chegar ali a ideia da hipótese. A gente tem o tema, tem a delimitação temática, a gente tem a nossa problematização, chega a parte da hipótese, que é a hipótese que a gente começa a trabalhar essa ideia principal. Observem, se fosse um artigo científico, a gente iria até o final, para saber se essa ideia seria correta ou não. Mas bem aqui nesse contexto inicial, a gente está trabalhando apenas com o nosso ponto de vista. E aí o ensaio tem vários tipos. Aqui a gente vai estar trabalhando um ensaio acadêmico. Qual é a diferença desses outros ensaios para o ensaio acadêmico? O ensaio acadêmico, ele vai trabalhar com rigor, então ele vai trazer questões normativas, como da própria norma da BNT, vão ter seus padrões específicos com isso, mas também, e aí entra essa questão do acadêmico, vai ser um texto dialogal, um texto que dialoga com outros autores. Né? É uma conversa intelectual que você tem da sua ideia com outras pessoas que já conversaram sobre esse tema. E aí, como eu falei, não vai se chegar ao ponto de saber se aquilo dali é correto, se aquilo dali é errado, não. É tão somente um diálogo intelectual que você realiza ali, né? Uma grande observação que esse ensaio é diferente do artigo de opinião. Ora, eu acabei de falar que esse gênero visa expor um ponto de vista crítico, ou seja, de certa forma, visa expor uma opinião. Acabei de falar que tem uma questão um pouco subjetiva, que é a ideia da sua própria experiência. Mas por que não é um artigo de opinião? Porque um artigo de opinião, quando a gente vai trabalhar com ele, a gente não precisa usar desses autores, dessa conversa dialogal com outras literaturas, com outras teorias, para conversar. Não, você apenas expõe, pode, na verdade, apenas expor a sua opinião, pode apenas conversar sobre isso, de forma assim um tanto mais aberta, né? E também não vai ser igual um artigo de opinião, que você vai tentar buscar questões a favor, questões contras, ou algo nesse sentido, né? A ideia desse gênero surgiu ali no século XVI. E aí, por isso que eu mandei vocês destacarem ou guardarem em mente aquele termo de destaque, o essai, porque ele surgiu com a publicação dessa obra, Les Essays, que se traduzindo do francês para o português, seria justamente essa ideia, os ensaios, né, do Michel de Montaigne. O que acontece? Ele
num determinado momento da vida, ele sentiu a necessidade de construir, preservar, tipo, um testamento dos seus pensamentos, dos seus pontos de vista, ou dos seus próprios sentimentos. Então, ele começa a construir esse livro, Les Ensaios, justamente com aquela ideia de guardar, preservar a memória dos seus pontos de vista, dos seus sentimentos. Só que esses sentimentos, no começo, eram mais literários. Então, ele estava falando ali sobre questões de amor entre eles, alguma coisa relacionada a parentes, questões íntimas, né? Só que o que acontece? No meio desse decorrer desse livro, ele mesmo começa a fazer citações de outros autores, de outras coisas. Então, ele vai discutindo uma temática, um exemplo, ódio. Ele começa a discutir essa temática, que já é algo puramente subjetivo, então, uma ideia mais literária, né, da coisa, mas aí começa a dialogar com outros pensamentos. E aí a gente percebe que, ao longo do tempo, esse gênero ele vai se distanciando dessa visão que é literária, que ainda existe, e começa a vir para o lado acadêmico, que vai ser justamente quando a gente pensa nessa ideia de você conversar com outros autores, nessa ideia de você entender também que outros autores pensam como você, né? Esse daqui, e por isso também a gente escolheu esse gênero textual, é um gênero meio que introdutório mesmo. Aqui a ideia é você discutir e aprofundar tanto a sua originalidade, ou seja, você vai estar discutindo um tema de interesse pessoal, né, quanto também a sua capacidade argumentativa. Então, o foco dele aqui justamente vai ser você argumentar. Bom, então a gente passa a ver um pouquinho mais das características específicas do ensaio acadêmico, agora porque vocês têm essa noção do que seria um ensaio acadêmico. O ensaio acadêmico tem características que a gente precisa conhecer, então, para a gente não confundir com outros gêneros textuais. Em sua extensão, ele é um texto relativamente curto, em comparação com o artigo científico, por exemplo, que geralmente tem umas 15 a 25 páginas. O ensaio, por sua vez, vai ter, às vezes, até 3 páginas a 15 páginas. Para o nosso caso, para fins de padronizar aqui internamente na secretaria, a gente propõe que vocês escrevam de 9.000 a 16.000 caracteres contados espaços. Eu posso até, no fim, mostrar para vocês o nosso modelo e ensinar vocês a grifar e fazer a contagem com os espaços, retirar das referências, para a gente conseguir padronizar. Quanto à linguagem, a linguagem do ensaio é formal, ela é culta, ela está na terceira pessoa do plural, então, apesar de ser uma opinião pessoal, você não vai falar, eu penso isso, você ainda vai usar a terceira pessoa do plural para esse fim, e a linguagem é mais formal, porque é um ensaio acadêmico que a gente está discutindo aqui, não é um ensaio puramente no sentido que ele surge. Então, a voz é neutra e tem que ser um texto claro, fluido. Vocês têm que ter atenção, então, para não ter uma linguagem excessivamente pesada ou inacessível, porque não tem aquele rigor metodológico. Um bom ensaio seria claro e fluido na ideia ou na tese que vocês estão defendendo. O ensaio, então, tem essa característica da subjetividade. Vocês têm um posicionamento autoral, diferente de uma revisão bibliográfica, diferente de um artigo científico em que os dados falam mais por você do que você mesmo, o ensaio exige que você tome uma posição. Então, você descreve o que os outros pensam, mas articula isso com o argumento central. Então, é isso. A opinião precisa de um suporte teórico. Esse embasamento é obrigatório, precisa de citações, podem ser diretas ou indiretas, e referências ao final. A gente está seguindo, então, a norma BNT e a gente vai disponibilizar para vocês um modelo em relação a isso. Vocês podem ficar tranquilos, eu sei que tem gente que está mais no começo da faculdade, então a gente disponibiliza um modelo. E quanto à estrutura em prosa, ele é escrito em parágrafos, como a maioria dos gêneros textuais, contínuos, sem subtópicos preferencialmente. Caso julguem 100% necessário, podem fazer subtópicos, mas como se vê em relatórios, o ensaio normalmente não tem essa divisão de subtópicos. É uma argumentação bem fluida, é como um texto corrido mesmo. Bom, e daí a gente passa, então, a estrutura dele mesmo, quando a gente fala dessa parte da estrutura. A estrutura é bem similar a um artigo científico, mas ela é mais enxuta mesmo. A gente vai dividir, então, em 5 partes principais. Primeiro, o título de vocês, que tem que ser um título mais chamativo, mais informativo, que já dá uma pista, então, do recorte temático de vocês, ou da tese de vocês. Um bom título seria aquele que você não esquece enquanto você está lendo o artigo e que você já relaciona com o que vai ser defendido.
Eu até sugiro a vocês, que é o que eu faço, de deixar o título como a última coisa que você faz, porque às vezes no meio você tem tantas ideias que o seu título já não orna tanto o que você escreveu. É o que eu tendo a fazer, é deixar o título por último, isso em qualquer gênero. A introdução, então, seria apresentar essa temática, contextualizar o seu tema geral e o seu recorte temático específico, e, mais importante, enunciar a sua tese. Ou seja, na introdução, o leitor já sabe o que você vai defender no decorrer do seu ensaio acadêmico. O objetivo não é gerar um suspense sobre o que você pensa, mas sim ter uma clareza argumentativa, é persuadir com base no que você vai trazer de embasamento. O desenvolvimento é o coração do ensaio, né? Você vai construir, então, a sua argumentação, você vai dialogar com outros autores que embasam a tese que você está defendendo, e você pode usar também de outros artifícios, como dados, exemplos, você pode usar o que for necessário para defender a tese que você definiu. Cada parágrafo tem que ter uma função de avançar, então, nessa argumentação, e a conclusão, então, não é o momento de você apresentar uma nova ideia, ou de você falar, na verdade, uma pegadinha, eu argumentei tudo aquilo, mas eu penso outra coisa. A conclusão é só para você amarrar tudo isso, retomar sua tese e sintetizar os argumentos que você já apresentou. Então, propor uma reflexão final que dá ao leitor uma sensação de fechamento mesmo, mesmo que o debate permaneça em aberto. E as referências bibliográficas, então, por sua vez, são todas as fontes que você utilizou, formatadas em norma BNT, em ordem alfabética, então, espaçamento simples, alinhadas à esquerda, seguindo a NBR de 2023. E, então, a gente reforça que o ensaio, então, não é essa revisão bibliográfica, é uma revisão que você escreve o que outros disseram, mas você também argui o que você pensa. Numa linguagem formal, claro, porque ainda é um ensaio acadêmico. E daí eu trouxe aqui a diferença entre outros gêneros que podem gerar dúvidas comuns, então a diferença entre um ensaio, um artigo e uma resenha, porque acaba que eles têm intersecções e eu entendo que é interessante trazer essa diferença. Um ensaio acadêmico é um texto que você argumenta, ele tem uma extensão média e você defende uma tese pessoal, subjetiva, com embasamento teórico. Não tem uma metodologia científica obrigatória, igual você vai escrever um artigo, não sei se algum de vocês já estão passando pelo TCC, mas quando você apresenta o projeto do seu TCC, você tem que colocar a descrição metodológica. Então, eu vou fazer uma revisão bibliográfica, documental, vou fazer uma pesquisa em campo, eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, ou qualitativa, exploratória. Isso você não precisa descrever no ensaio. Não tem uma metodologia estrita e não exige resultados de pesquisa. Você tem um pouco mais de liberdade de estilo. O artigo científico, por sua vez, é mais longo, 15 a 25 páginas no geral, depende, o meu TCC na minha faculdade, por exemplo, é um artigo e pode até ter 30. E os resultados, então, seria uma pesquisa mais aprofundada, uma metodologia muito bem descrita, dados coletados, por exemplo, e o posicionamento do autor é menor. O resultado, os dados falam por si só. E a resenha, por sua vez, é um texto mais crítico, às vezes sobre um livro, um artigo, um filme ou um produto cultural em específico. Ele é menorzinho que o ensaio, mas ele é bem mais focal. O autor ele avalia uma obra em particular, ele dá a sua opinião, sua resenha sobre aquilo. Ele não discute um tema mais amplo, um conceito mais amplo. Então, em síntese, para mim, se você está numa conversa, a resenha é aquela crítica sobre o livro que você leu. O artigo é mais o relato da pesquisa que você conduziu, só que você não está dando sua opinião, você está relatando a pesquisa que foi conduzida. E o ensaio, então, é a reflexão fundamentada sobre o problema que você quer debater. Ele exige esse exercício argumentativo. E foi colocado aqui nos comentários, que eu achei interessante, que ele lembra um pouco a estrutura da redação do Enem. E eu acho que eu concordo nesse sentido, de que você, no Enem, a proposta, apesar de ser bem mais enxuto, né, você tem 30 linhas no máximo, a proposta é ensinar vocês a argumentar. E o ensaio traz muito disso, ensinar você a convencer alguém do seu ponto de vista. Mas eu diferenciaria do Enem, no sentido que no Enem você precisa da sua proposta de intervenção, né? Você expõe seus argumentos e você tenta resolver o problema. O ensaio não necessariamente você tenta resolver nada. O Enem, ele traz essa obrigação um pouquinho maior de você resolver um problema. E agora, como então construir um tema e construir a sua tese? A gente às vezes chega no ensaio sem ter clareza desses dois elementos, mas isso acaba comprometendo muito a escrita de um texto. Então, para definir de modo geral, o tema é o assunto geral que você vai escrever sobre. Mas um tema amplo demais não funciona. Então, por exemplo, a gente dividiu vocês em grupos na última reunião com base em afinidades temáticas. Um exemplo seria direito e sociedade. Mas direito e sociedade é uma área inteira. Direito e sociedade não é o tema do seu ensaio. Você precisa escolher um recorte temático dentro desse tema.
Algo que seja específico o suficiente para ser tratado em poucas páginas e com profundidade. Porque pensa, direito e sociedade, eu posso falar de sociologia, eu posso falar de fundamentos filosóficos, eu posso falar de história, eu posso falar de tudo que for necessário para discutir, e isso vai ser um tema muito amplo, não tem como... Ai, eu travei? Meu Deus. Aqui não. Ah, tá. Que susto. Porque às vezes a minha internet cai. Acontece, podem me avisar se acontecer. Às vezes isso ocorre de um tema ser amplo demais, e isso até em outros gêneros, mas no ensaio, como você vai arguir e escolher uma tese, é muito importante que sua tese esteja dentro de um recorte temático. Então, a tese seria essa posição sua em cima desse seu recorte. A resposta que você vai tentar defender ao longo do seu texto. A tese, ela não é uma pergunta. Diferente do seu artigo científico, que você propõe uma pergunta de reflexão, uma pergunta central de pesquisa, a tese é uma afirmação. Então, você não tem uma tese boa se sua tese é: o encarceramento feminino é um fenômeno complexo. Até porque isso é uma obviedade, o encarceramento é um fenômeno complexo e ponto. Uma tese seria você arguir, por exemplo, que o encarceramento feminino por tráfico reproduz desigualdades de gênero e classe, e você constrói, então, em cima desse recorte temático, que é o encarceramento feminino, uma tese que você vai defender. Você vai defender, então, dialogando com dados, dialogando com outros autores, o porquê que o encarceramento por tráfico reproduz desigualdades de gênero, por exemplo. Então, um bom tema. Tem algumas características que podem ser controversas e que vão contra o senso comum. Tem uma relevância no contemporâneo, e isso a gente vai ver com o Levi agora em atualidades também. E a ideia seria, então, essa, a partir de algo que acontece no mundo real, para a gente ancorar uma discussão teórica. Então, eu reforço que é bem necessário você definir a sua tese antes de você escrever, e não durante você escrever. Ou, se você muda a sua tese enquanto você escreve, tem que ter uma revisão bem minuciosa do que vocês estão arguindo. Porque vocês têm que ter que o leitor vai se convencer da tese de vocês enquanto ele lê. Sem um fio condutor, a gente não tem um ensaio bem escrito. Aí, quanto às regras de entrega de vocês. As regras de entrega, então, vão ser feitos nas duplas ou trios que foram definidos há 2 semanas atrás, até teve um comentário agora, de quando foi nossa última reunião dos membros internos da secretaria foi em 2 semanas atrás, mas para os membros externos está começando hoje. Então, os membros externos receberam a divisão no e-mail, os membros internos receberam a divisão de trios e duplas semana passada, e os que não responderam o formulário vai estar no fim do slide de hoje, que vai estar nos grupos. Então, podem ficar tranquilos, vocês vão ter sim acesso aos slides. Então, o formato vai ser nessas duplas ou trios. Eu reforço que é obrigatório que essa entrega seja feita nas duplas ou nos trios. Se vocês tiverem algum problema quanto a isso, podem me comunicar, seja no WhatsApp, seja no e-mail. A extensão, então, é esses 9.000 a 16.000 caracteres com espaços, excluídas referências. O e-mail de envio é o e-mail do acadêmico, com uma cópia para o meu e-mail, para eu estar ciente de que foi recebido. A fonte é Georgia, tamanho 12, espaçamento 1.5, margem 2.5 e referência ao final em norma BNT. O prazo de envio para os membros internos da secretaria é no dia 15 de junho de 2026, até meia-noite. Vocês podem enviar antes, se for de interesse de vocês, não há nenhum impeditivo, até ajuda na organização, quem for ansioso e terminar antes. E quando vocês terminarem o ciclo de formação, vocês vão receber um certificado de 20 horas pela entrega realizada, que é uma atividade obrigatória. Então, a não entrega implica numa falta de suicidade, e o pessoal de talento está de olho nisso. Os trabalhos vão ser submetidos pelos próprios membros para a gente, após uma coletânea dos secretários. Então, eu, Levi, e às vezes a gente vai chamar alguém externo para fazer uma terceira olhada, a gente ainda está vendo como vai ser isso. Vocês vão receber os apontamentos mais técnicos, mais de escrita, ou nosso, ou de algum mestrando que a gente convidar, e a gente pode orientar vocês a possíveis publicações em periódicos. Eu tenho uma lista de periódicos que aceitam ensaios acadêmicos continuamente, e no fim da nossa formação eu vou enviar para vocês esses periódicos. Então, seriam essas as regras de entregas. Alguma dúvida quanto à regra de entrega do ensaio? Só para a gente finalizar essa primeira parte, antes de falar de atualidades, porque daí nas atualidades a gente vai dispensar o pessoal que é de outras secretarias. Além das entregas, teremos a oportunidade de apresentar sobre o tema que escrevemos ou não? O foco será somente na escrita? Então, João, a resposta da sua pergunta vai depender se você é membro da formação acadêmica ou não.
O pessoal de formação acadêmica vai ter a apresentação de atualidades, o pessoal externo não vai ter por uma questão de organização de tempo mesmo, que não tem como a gente exigir de pessoas que não são da nossa secretaria esse comprometimento maior com o tempo, já que vocês têm atividades concomitantes em outras secretarias. Ok? Mais alguma dúvida quanto às regras de entrega? O tema nós que vamos discutir e escolher, isso, Bianca, o tema, os trios que já foram escolhidos semana passada receberam um recorte temático geral como sugestão, mas em recorte temático não, receberam um tema geral em que vocês vão ter que buscar um recorte temático, junto com o trio ou dupla de vocês. O pessoal que não recebeu ainda essa divisão é porque não respondeu o formulário, e eles estão ali nos slides do Levi, e a gente vai falar deles. Mas todo mundo tem uma dupla ou um trio e vai ter que discutir, chegar em um tema, uma tese com o seu dupla ou trio. A Érica perguntou, funciona como pesquisa acadêmica? Exemplo, para conseguir orientadores e bolsas da universidade. Érica, depende muito da sua universidade. Eu tenho quase certeza, por exemplo, que na minha faculdade não tem como você conseguir uma pesquisa acadêmica com um ensaio, mas te prepara muito para escrever um artigo, por exemplo. E eu tenho certeza que tem professores meus que topariam orientar um ensaio acadêmico, mas não tem edital de ensaio acadêmico. Os editais são referentes a projetos de pesquisa. Mas é dependendo da sua faculdade, porque, como eu falei, tem vários periódicos que a gente vai enviar para vocês, e às vezes vocês têm faculdades que têm essa flexibilidade. Eu não vou saber dizer na sua faculdade como funciona. Aí a Lídia perguntou, no caso, todos nós faremos ensaios? Sim, todos vocês farão ensaios nesse nosso primeiro ciclo de formação, um ensaio a cada trio, ou a cada dupla. Então, é um trabalho conjunto, porque o Nexo também visa essa integração de vocês estão longe uns dos outros, mas o objetivo é que vocês conheçam melhor as pessoas e trabalhem em conjunto. E também a gente entende que vocês não têm disponibilidade para se reunir toda hora, então esse trabalho se dá de maneira bem assíncrona também. Então, um dia alguém precisa um monte de coisa, e depois manda, e vocês vão vendo durante a semana. É interessante essa parte de engajar vocês um com os outros dentro da secretaria. E mais uma pergunta. O tema tem que estar em todas as palavras-chave de tema que temos na reunião passada? O tema, Lídia, que a gente deu para vocês semana passada, é o tema geral que vocês combinam com no trio de vocês. Vocês podem escolher um tema específico, mais limitado, ou vocês podem mudar o tema de vocês. O tema que a gente deu para vocês é o tema que o trio tem em comum de gostar, e tende a gostar. A Carolina falou, boa tarde, acabei de entrar, não consegui entrar antes. Preciso justificar a falta no início? O relatório que gera no final mostra quanto tempo você permaneceu na chamada. A gente entende que se você permaneceu mais que 45% do tempo da chamada, não, mais que 75% do tempo da chamada, você ganha presença, caso contrário, tem que justificar. Então, depois dá uma olhada lá no formulário de faltas. Os internos têm que publicar em outros contextos até o fim do semestre, e a publicação não é critério obrigatório, pode pontuar mais, mas a gente também está vendo a viabilidade de fazer um caderno de ensaios dos membros. Então, vamos ver se isso vai dar certo. Se der certo, vocês vão receber uma mensagem minha no e-mail falando sobre. Ana Vitória, sim, a gente vai disponibilizar um modelo, eu posso mostrar ele no fim da reunião. Érica Farmer, então eu posso transformar em uma pesquisa? Sim, você pode, na minha faculdade também é PIBIC, você pode fazer um ensaio e fazer uma pesquisa sobre a mesma temática. Com aquilo que eu expliquei, o ensaio é muito mais subjetivo, a pesquisa é muito mais metodológica. A Luana, isso, as faculdades lançam editais semestralmente. O meu edital de PIBIC está rolando agora na minha faculdade. E, por exemplo, o meu PIBIC novo vai ser sobre licenciamento, eu não lembrando meu recorte temático, mas vai ser sobre a área ambiental, e vai ser sobre essa usina que está sendo feita agora no Ceará, esse licenciamento, e é muito mais científica a pesquisa. Se eu fosse escrever um ensaio sobre, eu teria que ter uma opinião sobre o assunto, e eu teria que defender ela muito mais subjetivamente. Aí a Marcela, os membros externos teriam a oportunidade de publicação do ensaio também? Se a gente for fazer essa coletânea interna, teriam sim, claro. O Pedro Sartório, o assunto do ensaio deve ser obrigatoriamente o mesmo apresentado na dinâmica de atualidade? Recomenda-se que sim, porque a dinâmica de atualidades vai ser uma maneira de vocês já aprenderem a argumentar sobre o tema. Mas se acontecer algum imprevisto e vocês quiserem mudar em cima da hora, também quem sou eu para podar a asa de vocês, né? E a Luana, o tema geral vai estar no arquivo que vocês enviaram. O tema geral está nos slides que a gente foi mandando print no grupo semana passada. Inclusive, o PDF dos slides semana passada já está enviado. O pessoal externo e o pessoal que não respondeu o formulário não tem um tema geral.
Então é isso, já foi enviado o arquivo do tema geral. Acho que deu de dúvidas, acho que resolvemos tudo, né? Então agora eu vou passar para o Levi falar sobre as atualidades. Gente, ao final eu também vou abrir espaço para mais dúvidas, principalmente sobre atualidades, então não se preocupem, se quiserem perguntar mais também, podem perguntar, fique à vontade, que ao final eu respondo tudo direitinho, tá bom? Aqui a gente vai começar a explicar a dinâmica de atualidades, ela não vai ser para fazer agora, né? Então, não é igual a dinâmica de integração da semana passada, não, retrasada. E aqui vai ser basicamente para explicar. Mandando uma mensagem para o pessoal externo, a gente não incluiu vocês nessa dinâmica por vários motivos, por conta da própria rotina de vocês nas outras secretarias, isso foi um dos motivos, mas também porque seria muito extenso continuar fazendo essa dinâmica com todo mundo. Foram 22 a 25 pessoas, não me lembro, que se inscreveram aqui, que são convidados externos. Além disso, nós temos 16 equipes próprias da secretaria, né? Então, se a gente fosse formar, por exemplo, duplas, ia ser lá para 11 duplas a mais, iam dar, tipo, 37 equipes, não, 27 equipes, perdão, não ia ter como a gente fazer isso tudo, né? Então, a gente optou justamente para deixar em especial para Secretaria de Formação Acadêmica, mas vocês podem participar das reuniões quando forem fazer a dinâmica de atualidades, quando a secretaria for participar da dinâmica de atualidades, né? E a imagem aqui ela é bem intuitiva, né? A gente percebe aqui várias notícias recentes, e a ideia da dinâmica de atualidades vai ser o quê? Vocês já foram divididos em grandes temas, o pessoal que são membros externos, eles não foram divididos em grandes temas, só que no próprio formulário a gente perguntou quais são os temas de interesse comum, né? Eu posso mandar depois no grupo externo os temas em comuns e cada pessoa que se alinhou ali naqueles temas, se vocês quiserem formar suas duplas e trios para fazer o ensaio acadêmico, não a dinâmica de atualidades, né? Mas aqui já foi dividido em tema de interesse comum, e aí a partir disso vocês vão fazer um recorte temático. Recorte temático esse livre, tá? Vocês podem escolher qualquer tipo de recorte temático. E aí, a partir disso, vocês vão apresentar a ideia de vocês. Ou seja, vocês não vão apresentar um ensaio acadêmico, vocês vão apresentar o que vocês estão pensando em construir no ensaio acadêmico, até porque o ensaio acadêmico vocês têm até 15 de junho, salvo engano, para entregar o próprio texto, né? Mas aqui vocês vão estar pensando em discutir, olha, nós queremos falar sobre isso, isso e aquilo. E para isso, vocês vão pegar notícias que são recentes, notícias que são atuais. Eu botei um recorte temático de 2020 a 2026, só para ficar mais delimitado mesmo, para vocês entenderem qual é a ideia do recente, né? Não é, por exemplo, notícias do ano 2000, ou 2010, 2015, não. Notícias bem recentes. E aí, a partir dessas notícias, essas notícias têm que se relacionar com o recorte temático que vocês estão trabalhando, e a partir dessas notícias vocês vão discutir a ideia que vocês construíram. É uma coisa muito simples, vocês não vão precisar fazer grandes trabalhos, o tempo vai ser cerca de 5 minutos, com tolerância máxima de 1 minuto ali, né? Ah, tá chegando ali nas partes finais, eu ainda não terminei, aí te dá esse tempo máximo, essa tolerância de 1 minuto, mas o tempo, em geral, vai ser de 5 minutos, e vai ser em formato de seminário. A gente recomenda que o trio ou a dupla todo apresente o trabalho, mas também fica a critério se vocês quiserem só uma pessoa apresentar ou não, né? Mas a gente recomenda que seja com todos apresentando. E aí, eu trouxe um exemplo aqui que vocês não precisam fazer da mesma forma, mas aqui é um guia prático, né, de como vocês podem construir essa dinâmica de atualidades. Esse daqui é um tema que foi, salvo engano, do semestre passado, 2025.2, que foi sobre artigo de opinião. Então, já era diferente, porque, como vocês mesmos viram, artigo de opinião era muito mais um texto puramente subjetivo, não necessariamente dialogal, com outras teorias, com outros autores e tudo mais. Só que teve uma dinâmica semelhante. E aí, o que foi que eu e minha dupla, né, a gente fez? A gente pegou esse tema geral, que a gente tinha afinidade, fez um recorte temático, que era sobre o tráfico afetivo
e a relação de mulheres nesse tráfico afetivo, o tráfico de drogas afetivo. A gente estava trabalhando com a ideia delas serem mulas no tráfico, mas muito mais mulas no tráfico por conta de afetividade com, às vezes, seu companheiro, seu marido, enfim, que trabalhava no tráfico, né? Então, a gente pegou esse recorte temático e esse primeiro slide, que foi o slide de apresentação do tema, a gente espalhou essa ideia, disseminou essa ideia, explicou a ideia que a gente queria trabalhar e os pontos centrais, né? Apresentou quem era a dupla, no caso era eu e o Raimundo. O Raimundo não faz mais parte da secretaria. E aí, já no segundo slide, a gente trouxe uma introdução mais geral. Observe que é uma notícia de 2023 sobre tráfico, na verdade, sobre crimes no Brasil, sendo o tráfico o de maior porcentagem. Então, a ideia aqui foi tratar o tema como algo recente, como algo muito atual e relevante, né? Então, a gente introduziu sobre o contexto geral do tráfico de drogas. E aí, a gente contextualizou e trouxe para a ideia do tráfico afetivo, né? E aí a gente foi explicando, a gente trouxe uma contextualização mais jurídica da situação, explicando como é que os tribunais discutem sobre isso e tudo mais, e ao final a gente fez uma conclusão que foi mais uma superação, um exemplo, um caso prático de superação do tráfico afetivo, que foi a partir da Bibi Perigosa, que foi personagem, inclusive, da novela Força do Querer, foi inspirada no caso da Bibi Perigosa, né? Então, aqui é só um modelo, vocês não precisam seguir ele, mas caso alguém tenha dúvida, vocês podem seguir basicamente aqui nesse guia, tá? Aqui são as datas que a gente vai fazer essa divisão. Eram para ser 8 equipes por dia. Então, dia 2 de maio, primeira equipe. Dia 6 de junho, segunda equipe. Só que o que acontece? A primeira equipe, a equipe que eu fazia parte, ela meio que não existe mais, né? Porque os membros, um foi remanejado e outro não está mais aqui. Então, eu fui para outro grupo, já entrei em contato com a Stephanie e com a Júlia, e aí eu vou fazer parte do grupo delas. Só que a ordem continua na mesma ordem que estava dos slides anteriores que eu apresentei, que a gente apresentou, perdão, grupo 1, grupo 2, grupo 3, e aí aqui, no dia 2 de maio, vai ser primeiramente apresentado pela Érica, pelo Pedro e pela Nariandra, aí depois vai ser a equipe da Gabi, da Larissa Vitória e da Gabriela Bis, seguida da equipe da Malu, João Marcelo e Maria Júlia, aí João Pedro, Eduardo e Bianca, enfim, vai seguindo aqui toda essa ordem, né? Se vocês perceberem que algum membro da equipe de vocês não está participando ou não vai participar eventualmente, mandem mensagem para a gente no privado, ou para mim ou para a Gabriela, que a gente discute um pouco mais sobre isso, né? Aqui algumas observações que podem ser alvo de dúvida. Eu posso trocar a data que eu fui, eu tenho algum evento importante, não vou poder ir. A resposta depende. Porque o que acontece? Como eu mostrei aqui, são 7 equipes no primeiro dia, 8 equipes no segundo dia. Digamos que siga o tempo corretinho, comece, por exemplo, 4 horas da tarde, e seja só 5 minutos, não tenha nenhuma interferência de internet, ou nenhuma interferência para apresentar os slides, ou algo do tipo. Só ali já se passou cerca de 35 a 40 minutos, né? Ou seja, muito mais da metade do tempo estipulado para a reunião, que é de 1 hora. Então, imagine que a equipe 2, a equipe 2, a equipe 3 e a equipe 4, por exemplo, não possam apresentar no dia 2 de maio. Elas vão para o dia 6 de junho. Mas só que não tem ninguém da equipe do dia 6 de junho que possa apresentar no dia 2 de maio. Aí ficaria muito inviável, porque o tempo de apresentação ia se estender muito e ia ficar um negócio muito mais cansativo do que puramente didático, puramente interessante para se assistir, né? Então, nesse sentido, a gente pode mudar as datas do grupo, mas, primeiramente, vocês enviam uma mensagem ou para mim ou para a Gabriela, para a gente saber mais ou menos quantas pessoas têm esse interesse em mudar, e depois mandem uma mensagem no grupo para confirmar se alguém pode fazer essa alteração ou não, tá? A presença, a presença... Pode falar, Gabi. Oi, Levi, eu acabei de fazer uma conta aqui
que essa divisão que a gente fez para o dia 2 de maio foi considerando que a gente teria começado naquele fim de semana da Páscoa. E como houve uma maioria e a gente não começou no fim de semana da Páscoa, eu considero que seria inábil a gente exigir que eles fizessem uma semana os slides para atualidades. Então, acho que vai ficar para o dia 9 de maio mesmo. Eu não fiz essa equação no calendário, mas esse 9 de maio. Vou editar nos slides, vou editar no cronograma de vocês e mandar isso no grupo certinho, mas 9 de maio, então. Para a primeira dinâmica de atualidades e a outra fica para a mesma data mesmo, tranquilo. É só porque 2 de maio já é semana que vem, né? Daí, como a gente tem um planejamento quinzenal, fica 9 de maio, só avisando antes que alguém já pergunte sobre. Perdão, Levi. Não, que isso. Aí sim, respondendo à pergunta da Rafaela, essa atividade é obrigatória aos membros internos, portanto, a presença deles também vai ser obrigatória. No caso, membros externos vão ter como obrigatoriedade assistir às formações, da formação de hoje, a próxima formação com a mestre, né, Magna Campos, e entregar o ensaio acadêmico, o gênero textual em si, né? Não é obrigatório participar das atualidades, mas se quiserem, podem sim assistir, ninguém vai ser impedido de assistir, de entrar, nem coisa do tipo. Na verdade, é até interessante, né, que vocês entrem, vejam como o pessoal está pensando, vejam o próprio desenvolvimento das equipes, né. A gente pode, no meio dessas apresentações, ou quando acabar as apresentações, fazer algum comentário que já serve de introdução para vocês produzirem ensaio acadêmico. Então, por exemplo, precisa recortar um pouco mais, acho que seria mais viável ir por esse lado, ou a sua tese poderia ser mais focada nisso, alguma coisa nesse sentido, né? Como eu já tinha falado, a apresentação pode ser individualmente ou em grupo, mas recomenda que todos se apresentem. Aí algumas dicas práticas para finalizar, escolham um recorte temático de interesse comum, definam a tese desde o início, usem fontes confiáveis, tentem não usar inteligência artificial, por favor, até porque a inteligência artificial não é em si um autor, né? Ela pode trazer alguma ideia de um autor, sintetizar, mas ela não é em si o autor, e ela não tem essa mesma capacidade de sintetizar o que um autor pensa. Então, imagina, eu estou trazendo uma ideia de um tema, e estou citando um autor, e esse autor pensa uma coisa totalmente diferente, um pouquinho só semelhante comigo, e a inteligência artificial vem e traz essa ideia semelhante. Seria um pouco estranho. Não faça uma revisão bibliográfica sem posicionamento, a ideia principal é essa, sempre foquem na tese, botem ponto de vista de vocês, e ao final revisem o texto, revisem os slides da apresentação com coerência argumentativa. Terminei aqui de explicar a dinâmica. Alguém tem mais alguma dúvida? Levi, eu posso então mostrar para eles o modelo, já que a gente tem uns 5 minutinhos aqui? Com certeza. Bem explicado que ninguém tem dúvida. Tá ótimo. Tu vai compartilhar ou compartilha? Eu posso compartilhar aqui, tá aberto. Tá bom. Deixa eu parar aqui. Apresentar. Modelo ensaio. Compartilhar. Tá aparecendo, né? Acho que tá. Sou péssima de apresentar as coisas porque daí some minha tela e daí eu acho que eu desliguei a chamada. Mas aqui a gente então tem o título do ensaio, a gente tem o subtítulo, se houver um subtítulo. Temos então a introdução, coloquei o que você tem que depender da introdução. Aqui a gente colocou também o prazo, que ele tem que ser encaminhado para os 2 e-mails, que a entrega obrigatória sob pena de falta de ações. Ah, meu Deus. Minha dicção às vezes vai embora depois que a gente fica uma hora falando, sabe? E confere, então, o certificado de 20 horas complementares, além da devolutiva de vocês, visando submissão em periódico. O ensaio deve ser elaborado em duplo trio, a extensão dele, configuração do documento já está aqui inteiro configurado, então se vocês não bagunçarem ele, ele vai seguir na mesma formatação, depois não tem que se preocupar com isso. Aqui a gente também tem aquela coisa de que palavras estrangeiras, títulos e conceitos têm que estar em itálico, e você não deve utilizar um negrito para destacar palavras. Se você quer dar ênfase, não utiliza um negrito no texto. O desenvolvimento é onde você vai construir sua organização, conforme a gente expôs. A gente pede, então, que ele pode ser desobediente em tópicos, mas eu prefiro que não seja, até pela extensão dele, pela quantidade de caracteres dele.
Aqui também temos que quadros, tabelas e figuras têm que ser inseridos no corpo do texto e não como anexo, e ser elaborados, então, pelo documento do Word, se você vai usar uma tabela, para não ficar aquela coisa do print fora de formatação. Citação em ABNT, NBR de 2023. Aqui a gente colocou, então, um exemplo de indireta. Toda citação aqui, algo que a gente não mencionou, mas é em autor-data. Não vão ser notas de rodapé, vai ser autor-data, para manter ele mais enxuto. Vocês podem utilizar do recurso da nota de rodapé explicativa, mas, gente, também é uma coisa, assim, que eu tenho agonia. Aquelas pessoas que fazem nota de rodapé explicativa de umas 20 linhas, aí já não é uma explicação, né? Daí já é outro texto, daí já perdeu um pouco do propósito da nota de rodapé. Então, se forem usar, se limitem, assim, se podem, no que vocês querem falar na nota de rodapé. Também aqui, quando não souber o ano de publicação, vocês colocam um SD. Citações diretas e curtas, até 3 linhas, vocês fazem dessa maneira. Se for de mais de 3 linhas, vocês fazem com o recuo, a gente recomenda recuo de 4, espaçamento simples e fonte 10. Apesar do NBR ter mudado isso, e você pode fazer do jeito que quiser, a gente padroniza internamente, claro. Mas a NBR de 2023 mudou, que você pode deixar a fonte de 11, se quiser, mas para fins da formação acadêmica vai ser 10. Aqui, para indicar supressão, então, se você pegou só um trecho de algo, você coloca os colchetes, os 3 pontinhos. Também, padronizem, quando vocês vão falar de um órgão ou entidade, se vocês vão colocar por extenso, se vocês vão usar a sigla, introduza primeiro por extenso o que a sigla quer dizer, sempre. Em caso de notícia também, caixa alta, quando não tem o nome do autor da notícia, no nome da matéria mesmo. Todas as citações devem, então, estar na lista de referências bibliográficas e vice-versa, seguindo a NBR. Recomenda-se evitar o uso de IA para essa parte de organizar a citação de vocês. Eu sei que é tentador, porque alguns de vocês vão achar a IBNT chata. Mas, gente, eu vou contar para vocês que eu trabalho com essa parte de revisão, de formatação, de referência. Uma vez eu peguei um artigo do TCC da menina, ela tinha uma semana para entregar, e ela jogou na IA para formatar. E você acredita que mudou tudo e nada existia? E daí eu abria assim, tá em tal periódico. Daí eu pesquisava, o periódico não existia. Ou o periódico existia e o volume não existia. Ou o periódico existia e ela colocava um volume que ia ser lançado no ano seguinte. Eu falei, meu Deus, e vocês não têm noção o parto que é para arrumar isso. E daí, assim, se ela tivesse mandado só o link da matéria, era melhor para formatar. Porque usar IA, às vezes, ela vai te convencer que ela fez certo e ela não fez certo. Então, a gente recomenda esse site aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Se eu abrir, vai aparecer? Aí aparece. Aqui, ó, você clica no tipo de material que você quer. Então, por exemplo, nossa, eu não sei se tá quando é uma matéria de jornal. Então, eu clico em matéria de jornal e ele vai me ensinar. E ele é tudo, gente, ele é tudo. Ó, o Eduardo concorda comigo, que ele é muito bem feito. Você coloca print certinho aqui. O que tá de amarelo aqui é obrigatório. Não precisa colocar o que não tá de amarelo. Você pode até adaptar para meio online, para meio em CD, se você usar CD para suas referências, sabe? Muito melhor, e daí você não vai cometer a gafe que aquela querida minha cometeu no TCC, porque aquilo lá foi difícil de arrumar. Deu certo no fim, mas que trabalho que aquilo foi. A IA, às vezes, promete muito, faz pouco, gente. Aí aqui a gente tem exemplos de tabelas, passando então. Evitar usar tabelas e quadros excessivamente compridos. Se você usar, aqui tem a maneira de fazer ele nas páginas separadas, a gente colocou como exemplo. Exemplo de figura também, se for usar alguma figura. E aqui a conclusão, a síntese da tese, que vocês escrevem a conclusão dessa parte. Aqui a gente deu alguns exemplos de referências e também coloquei de novo o site e salva vidas. Vários depoimentos aí que ele salva vidas. E a gente vai disponibilizar para vocês esse modelo, os slides, e tudo vai estar também na pasta do Nexo. Hoje, a gente vai colocar, então, o link da pasta da formação acadêmica na biografia do grupo. Ainda não tinha disponibilizado para vocês, porque estava muito mal organizado, eu queria deixar bonitinho antes de disponibilizar. E acho que é isso por hoje, né, Levi? Tem algum comentário adicional? Acho que não. Vocês querem tirar alguma foto? Vamos registrar. Ah, tá bom. Se alguém puder abrir a câmera ainda. Certo. Então, quando eu disser já.
Um, dois, três e já. Pronto, tirei duas. Bom, muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Vai ficar gravado se vocês quiserem rever alguma informação também. Essa informação está gravada, vai estar disponível também na pasta. E, no mais, acho que é isso. Bom fim de semana para todo mundo, viu? Um resto de fim de semana, né? Que já é domingo, no caso. Pode falar que a mão levantou aí. Eu não consegui ver o nome. Acho que foi sem querer. É, Bom domingo, então, Rafa. é que ela foi desligar e sem querer levantou a mão. É. Tchau, tchau, Felipe. Boa tarde. Ai, preciso parar a gravação, meu Deus. Eu acho que